boa noite a todas e todos. Meu nome é Tiago, sou médico diarista da UTI cirúrgica do HCFM USP e nós estamos aqui para mais uma reunião clínica, mais uma aula nossa, aberta, online, para a gente estar discutindo aí com todos vocês temas de atualização clínica importante aí para a gente. E hoje a gente tem como convidada, temos a honra de apresentar aqui a nossa colega e infectologista aqui do hospital, doutora Laína Bubaque Carvalho, que vai conversar um pouquinho com a gente sobre perfil de resistência bacteriana em bacilos gram-negativos, tá? Então, doutora Laína, vou fechar minha câmera e meu áudio aqui, todos seus. Olá, boa noite. Todo mundo me escutando bem? Como o Thiago me apresentou, eu sou Laína, eu sou médica infectologista, fiz residência aqui na USP e trabalho aqui também desde 2018, quando terminei a residência. Sou a médica infectologista da CCH responsável pelas unidades da UTI cirúrgica aqui no Hospital das Clínicas. O Thiago me convidou para conversar hoje um pouquinho sobre esse tema que é bastante denso, que é sobre resistência bacteriana. Vou tentar transformar isso em algo um pouco mais palatável, porque eu sei que é um pouco que tem bastante peculiaridade, mas que era uma realidade muito distante da prática clínica, só que com o advento das novas drogas e o aumento da resistência bacteriana na comunidade, isso tem se tornado algo do dia a dia e não mais só de algo da comunidade científica. Então, por que falar da resistência bacteriana, né? Em 2019, a OMS apontou esse tema como a quinta ameaça à saúde global. Foi antes da pandemia que a gente viveu, mas ainda assim estima-se que em 2050 a gente tenha mais ou menos 10 milhões de óbitos ano por conta de resistência bacteriana. Esse gráfico aqui, a estimativa que a OMS faz é que seja a primeira causa de óbito em 2050. A resistência bacteriana é um fenômeno evolutivo natural das bactérias, isso vai acontecer, mas algumas coisas facilitam ou estimulem que as bactérias façam isso de forma um pouo mais rápida. O uso indiscriminado, quando a gente fala de uso indiscriminado, não seria só no ambiente intra-hospitalar. Talvez muitas pessoas não tenham conhecimento, mas a pulverização de antibiótico em lavoura, a oferta de antimicrobiano para algumas criações de animais, para que eles aumentem peso um pouco mais rápido. Então, o uso de antibiótico não fica restrito ao ambiente hospitalar / comunitário em humanos, mas sim a gente conta com antibióticos na agricultura e também na veterinária. Com certeza, em algum momento, todos vocês já se depararam com manchetes como essas, que realmente assustam não só a comunidade leiga, digamos assim, como também a comunidade científica, porque é, de fato, um problema crescente e real. Por conta dessa preocupação, em 2014, a OMS fez o primeiro documento que falava e tratava sobre essa questão de resistência bacteriana. Nesse documento, eles descrevem a importância das ações governamentais, as ações hospitalares e as ações individuais para que esse processo de resistência bacteriana evolua numa velocidade um pouco menor do que a gente vem notado nos últimos anos. Para vocês terem
só uma noção um pouco do mundo, assim, isso é um trabalho da Mayo Clinic de 2015, que eles mapearam quais eram os principais Klebsielas, principais mecanismos resistentes a carbapenêmico das Klebsielas nos diversos países do mundo. Nosso cenário, segundo os dados da Anvisa, também de 2019, porque são os últimos dados que nós temos disponíveis tanto na plataforma da Anvisa quanto no CVE, que eu vou conversar um pouco mais para frente. Dos 3.000, das hemoculturas todas, né, dos 1.639 hospitais que notificaram, 17.039 isolados em hemocultura, desses, 3.125 foram de Klebsielas, 1.734 foram de Acinetobacter e 1.434 de Pseudomonas. Só que aí, quando você olha o perfil de resistência dessas bactérias, mais de 50%, tanto dos acinetos, quanto das Klebsielas, quanto das serráceas que apareceram aqui, e as Pseudomonas com um pouco mais de 30% de resistência, são resistentes a carbapenêmicos. Então, a nossa curva nacional também é uma curva que assusta. Do cenário de São Paulo, esses dados do CVE, das hemoculturas de 2019, foram 359 hospitais notificaram suas hemoculturas, um total de 4.487 micro-organismos, 18% deles eram Klebsielas e 10% eram Acinetobacter. Desses, a curva que a gente tem de 2000, da série histórica, de 2005 até antes da pandemia, os acinetos, principalmente, saíram de uma resistência de 20% para próxima a 90%. E as Klebsielas, que eram menores que 20% em 2011, quando a gente começou a ter os primeiros relatos de Klebsielas resistentes nos nossos hospitais, já está próximo a 50%. Então, 50% de um agente que acontece quase 20% das vezes ser resistente a carbapenêmico é uma quantidade muito alta de micro-organismos resistentes dentro dos nossos hospitais. Daí, para conversarmos sobre isso, eu tento esquematizar e pensar que são várias caixinhas e para dentro, cada caixinha dessa vai abrir um pensamento diferente. Então, quando falamos de bactérias, pensou em bactéria, precisamos pensar que elas vão estar divididas entre gram-positivos e gram-negativos. Hoje, vamos nos deter a falar dos gram-negativos do grupo das enterobactérias e dos não fermentadores, que estão aqui, na caixinha dos bacilos. Porque os cocos, o cocobacilos e os víbrios, eles até têm resistência? Tem, mas não é o que assusta e que causa aquelas manchetes de superbactérias, dos ambientes intra-hospitalares. Eles até têm resistência, assim, preocupa, mas num cenário um pouco mais comunitário do que dos intra-hospitalares, no cenário de UTI, que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Antes de começar a falar de qualquer mecanismo de resistência, precisamos entender que por que o gram-negativo é tão mais problemático do que um gram-positivo no critério de desenvolver mecanismo de resistência. Pela estrutura física deles mesmo. O gram-positivo, ele tem uma parede espessa de peptidoglicano, mas ele não tem esse espaço periplasmático aqui que o gram-negativo vai ter. O gram-negativo vai ter a membrana externa, tem uma camada de peptidoglicano bem fininha e uma membrana interna. Nesse pedaço aqui, que eles eles conseguem acumular uma quantidade muito grande de enzimas, e essas enzimas, quando um antimicrobiano atinge essa camada, a maioria das vezes ele
por mecanismo enzimático vai ser degradado aqui. Eu vou falar isso um pouco mais de detalhes mais para frente, mas entendendo essa questão estrutural da bactéria, que o gram-positivo não vai ter esse espaço periplasmático para fazer como se fosse uma sopa de enzimas, o gram-negativo consegue fazer. Então, aqui é uma microscopia eletrônica bem bonitinha, que dá para ver esse espaço periplasmático aqui, ó, e é aqui que a grande parte das enzimas vão ficar, que vão degradar os nossos antibióticos, ficam acumuladas. Essa figura aqui do New England de 2010, eu considero que é uma das figuras mais bonitas que a gente tem disponível para falando de mecanismo de resistência. Eles conseguiram estruturar num único bacilo a representação dos 4 principais mecanismos que permeiam todos os outros mecanismos de resistência dos bacilos gram-negativos. Eu posso ter, por perda de porina, que aqui, ó, a porina é um canal que entre os antimicrobianos, que ela perde esse mecanismo, então é um dos mecanismos que o antibiótico para de entrar, então não vai ter ação citoplasmática, eu não vou ter ação desse antimicrobiano mais. O antibiótico entra, e aí, nesse espaço periplasmático, o mecanismo enzimático degrada esse antimicrobiano. Então, de novo, tem um antibiótico que não consegue atingir o citoplasma dessa bactéria, perdendo sua capacidade de hidrólise e afins. Tem um mecanismo ativo, com gasto de energia, que é a bomba de efluxo. Então, meu antibiótico até entra pela minha purina, sobrevive algumas vezes ao meu espaço periplasmático, consegue atingir o citoplasma, mas em algumas bactérias ela consegue de forma ativa expulsar esse antimicrobiano de novo. E o outro mecanismo é ainda a alteração do sítio de ligação. Meu antibiótico consegue chegar no citoplasma, e aí, quando ele vai fazer o mecanismo chave-fechadura no seu sítio de ligação, a bactéria consegue alterar esse sítio, essa conformação do sítio de ligação, e o antibiótico perde a capacidade de fazer chave-fechadura e perde a ação também. Então, via de regra, os nossos mecanismos de resistência em gram-negativo permeiam por essas 4 frentes. O principal deles, de forma absoluta, é a inativação por mecanismo enzimático, mas também alteração da permeabilidade de membrana, né, que é aquele caso das purinas, como eu disse, a bomba de efluxo, que consegue expulsar um antimicrobiano do citoplasma, e a alteração do sítio de ligação, quando o antibiótico muda, ou a bactéria muda a conformação de onde o antibiótico que é específico para aquele sítio modifica e ele não consegue mais ligar, perdendo completamente seu assento. Então, esses mecanismos, eles podem ser tanto intrínsecos quanto extrínsecos. Vamos discutir também quais são essas bactérias principais que têm isso de forma intrínseca, mas muitas deles podem vir de forma plasmidial, que é o grande problema, que aquelas que são de forma cromossomal, elas não passam isso, não ficam passando isso para outra bactéria. Mas por plasmídio, não. Plasmídio, elas conseguem fazer isso, porque é justamente esse material móvel, material genético móvel, que ela consegue exportar para uma outra bactéria e passar para ela esse mecanismo de resistência que ela adquiriu e a outra também passa a ter. Um breve histórico dessa questão dos mecanismos de resistência. Em 1940, foi quando tivemos a apresentação, né, do primeiro antimicrobiano, que foi uma penicilina. Em 1940 ainda, já tinha descrição de uma penicilinase, que foi a primeira beta-lactamase descrita. Daí, em 1970, 30 anos depois, foi a identificação da primeira beta-lactamase transmitida, né, de forma plasmidial. Daí, na década de 90, esse gráfico aqui é bem bonito,
apesar de assustador, a quantidade de enzimas descritas, principalmente da classe 2A de Ambler, que eu vou mostrar para vocês um pouco mais para frente, mas que sobe de forma exponencial. Na verdade, ficamos sempre na dúvida se foi só uma descoberta ou se, de fato, a nossa interferência com o uso indiscriminado de antimicrobianos, que é o que apostamos mais, tenha contribuído bastante com essa adaptação das bactérias e esse aumento da quantidade de resistência. Aqui, essa questão da resistência tem duas formas de classificação. A classificação de Bush e Jacob e a classificação de Ambler. A classificação de Bush era uma classificação um pouco mais densa e eu acho que não vale a pena. É essa que está descrita aqui, tá? Eu trouxe mais de forma ilustrativa, mas eu prefiro explicar as resistências pela classificação de Ambler, que é um pouquinho mais simples de entender e transformar isso nas estruturas de caixinha que eu mencionei previamente. Então, aqui, na classificação de Ambler, a gente vai falamos das beta-lactamases. Daí, as beta-lactamases, elas vão ficar divididas em duas grandes caixinhas. A caixinha das serino-beta-lactamases e a caixinha das metalo-beta-lactamases. E aí, é o sítio ativo dessa enzima, é o problema que é o que vai degradar principalmente os nossos antimicrobianos. Vamos começar a falar da caixinha das serino-beta-lactamases, tá? No grupo A de Ambler, tem tanto as penicilinases, quanto as ISBLs, quanto algumas carbapenemases. No grupo C de Ambler, também são serino-beta-lactamases que degradam cefalosporinas, são as cefalosporinases. E no grupo D, são as oxacilinases, que também são do grupo serino das beta-lactamases. A classe da outra gavetinha é o grupo das metalo-beta-lactamases, que vai ter só a classe B de Ambler, que são todas carbapenemases. Então, vamos lá. Primeira delas, as ISBLs, que pertence à classe A de Ambler. Tem mais de 120 variações, tá, de genes que codificam o fenótipo de um ISBL. As primeiras delas foram descritas na década de 60 ainda. Inicialmente, elas hidrolisavam só as penicilinas e as cefalosporinas de primeira e segunda geração. Quando ela ganha a capacidade de hidrolisar cefalosporinas de terceira geração e o Astrionam, é quando elas viram, de fato, ISBL, né, que são as beta-lactamases de espectro estendido. Essas bactérias que têm esses mecanismos, elas permanecem sensíveis à associação de inibidores de beta-lactamase, no caso, o clavulanato, o Subactam e o Tazobactam, permanecem sensíveis a cefalosporinas de quarta geração. Existem algumas exceções, que é o que a gente chama de hiperexpressão de ISBL, então, e é uma hiperprodução dessas enzimas, e algumas vezes a gente pode perder a sensibilidade a cefalosporinas de quarta geração. Raríssimas vezes perde-se até o ertapenem, mas é bem raro. Tá? Essa via é por via plasmidial, então elas compartilham, na maioria das vezes, algum desses genes, né, que codificam esse fenótipo. Então, nessa questão de poder ter uma variação do fenótipo, eu trouxe, por exemplo, a mais famosa delas, que é essa daqui, ó, um exemplo de uma hemocultura com uma Klebsiella pneumoniae. É um paciente que aqui no nosso serviço temos, eu brinco que é a cola, porque ele já disse é uma ISBL, mas eu consigo ver esse fenótipo, porque
tenho uma perda da cefotaxima e perco, neste caso, tá? O cefepime, o elaína, mas eu não perdi a ceftazidima. Exatamente por isso que eu trouxe esse fenótipo. Porque isso não deixou de ser uma ISBL por isso, porque existe um tipo específico de ISBL, que ele é o que chamamos de ISBL CTXN. Esse é o gene. Ele hidrolisa a cefotaxima, ele hidrolisa a ceftriaxona, mas ele tem uma menor atividade contra a ceftazidima. E isso não fez com que ele deixasse de ser uma ISBL, tá? A permanência da ceftazidima nesse caso não faz com que ele vire uma KPC por isso, tá? Então, guardem isso, porque quando eu for falar das KPCs, eu vou citar só as diferenças principais. Então, continuando na linha das cefalosporinases, certo? Eu falei das ISBLs, agora eu vou falar das AMPCs, que são também cefalosporinases. Alaina, o que tem de diferente? Elas também vão hidrolisar penicilina, ela também vai hidrolisar cefalosporina até terceira geração. A diferença, uma delas, é que os inibidores de beta-lactamase não vão ser sensíveis, elas têm a capacidade de hidrolisar inibidores de beta-lactamase, e eles também hidrolisam as cefamicinas, que no caso, o nosso exemplo maior é a cefoxitina. Isso é importante por quê? Porque quando eu vou botar mais para frente o comparativo de duas hemoculturas, e essa cefamicina ela passa a ser o nosso marcador para observarmos a diferença entre um AMP-C e uma ISBL. As AMP-Cs, elas vão ser sensíveis aos carbapenêmicos e sensíveis às cefalosporinas de quarta geração. Dificilmente, muito mais raro do que as ISBLs, eu perco uma cefalosporina de quarta geração, no caso o cefepime, com uma AMP-C, tá? Nesse caso, os genes não são só plasmidiais, eles podem ser plasmidiais, porém, algumas espécies têm isso de forma cromossomial. E aí que mora o nosso problema. É a nossa primeira pegadinha de antibiograma, né? Que nem tudo que reluz é ouro. Então, e como que acontece essa desrepressão desse gene numa bactéria que tem isso de forma cromossomial? Eu ofertando a cefalosporina de terceira geração. Então, o fato de eu ofertar a cefalosporina de terceira geração ativa a via de produção dessa enzima e ela passa a hidrolisar o meu antimicrobiano. Então, eu tenho falha no meio do tratamento, o que passa a ser algo bem perigoso quando eu estou falando de um paciente grave. Que é exatamente o que mostra esse desenho. Ó, eu tenho um beta-lactâmico, seja qual ele for até terceira geração, ou pode ser, aqui como está escrito, que são exemplos, né? Uma cefotaximol ou um imipenem, que sejam, é um beta-lactâmico. Então, quando ele entra no citoplasma, ele passa a degradar, né, a minha parede de peptidoglicano, que é isso que eu quero de um beta-lactâmico, que ele haja na parede e começa a degradar essa parede para que eu tenha lise. À medida que esse peptidoglicano vai sendo quebrado e a minha bactéria internaliza esses fragmentos, teoricamente eu teria que ativar a via para a esquerda para refazer a minha parede de peptidoglicano. Só que nas bactérias que possuem esse gene de forma cromossomial, o que acontece? A hora que esse peptidoglicano entra na via, ele desvia para a via do AMP-C. Daí, ele codifica esse gene, que produz a enzima AMP-C, e aí ela cai no espaço periplasmático
e começa a degradar o meu antibiótico, que não vai mais conseguir romper essa parede de peptídeo inflamatório. Então, na vigência do meu tratamento, eu posso ter falha e essa bactéria que era sensível inicialmente ficar resistente. Quem são basicamente essas bactérias que têm esse amplicê de forma cromossomial? Então, tem esse mnemônico que facilita bastante que lembremos de quais são essas bactérias, porque no caso dessas bactérias, é importante que, ao olhar o nome da espécie no antibiograma, no resultado da minha cultura, eu já consiga pensar que ela pode desreprimir o gene e eu ter falha no meio do tratamento. Por quê? Eu posso, quando eu estou falando de um paciente estável, talvez eu tenha o tempo. Ai, falhou, não foi muito bem, a gente escalona. Ok, mas tem paciente que não vai dar esse tempo. Tem paciente que eu não posso errar. Além do mais, essas bactérias, elas não têm a mesma taxa de desrepressão. Algumas bactérias desreprimem um pouco mais rápido, outras um pouco menos. Por exemplo, a Pseudomonas não basta só pouco tempo, porque todo mundo já tratou com certeza alguma infecção por Pseudomonas com ceftazidima. Várias pessoas da unidade já discutiram comigo casos e eu falei para tratar com ceftazidima. E a Pseudomonas é uma bactéria que tem amplicê de forma cromossomial, mas não é uma bactéria que tem uma taxa de desrepressão muito alta. Então, a maioria absoluta das vezes eu consigo tratar, fazer todo o meu tratamento e não ter falha durante o tratamento, porque a Pseudomonas desreprimiu e afins. Porém, o Enterobacter uma das bactérias que eu já tenho muito mais pé atrás. Antes, por exemplo, essa Klebsiella aerogenes, ela era o Enterobacter aerogenes. No início de 2017, 2018, mais ou menos, na verdade, ela mudou de nome, a taxonomia percebeu que ela parecia muito mais uma Klebsiella do que um Enterobacter, e talvez por isso que ela tenha uma taxa de desrepressão diferente das outras. E aí, o nosso mnemônico, que se chamava MySpace, teve que virar MySpace, porque precisávamos incluir a Klebsiella aerogenes. Então, não é incomum eu discutir casos que falam assim, é uma Klebsiella e sensível ao ceftriaxone. Mas cuidado, se for uma Klebsiella aerogenes, lembre que ela tem AMP-C de forma cromossomial. Então, eu dando uma cefalosporina de terceira geração, ela pode desreprimir, sim, esse gene no meio do meu tratamento e o meu paciente evolui com falha terapêutica. Então, só para lembrar, essas bactérias que possuem, as principais que possuem isso de forma cromossomial são a Morganella, a Yersinia, a Serrácea, a Providência. O Proteus, ele também tem, tá? Mas é o Proteus vulgaris. O Proteus mirabilis, nem sempre. A Aeromonas, o Citrobacter, o Enterobacter e a Klebsiella aerogenes. Então, todos esses têm a capacidade de desreprimir o gene durante um tratamento e passar a expressar esse fenótipo de resistência à cefalosporina até a terceira geração, incluindo o Aztreonam. Dos não fermentadores, como eu falei, a Pseudomonas tem, mas tem uma taxa de indução de resistência, de desrepressão do gene muito baixa. E o acineto, apesar de ter, ele não é induzível, como essas enterobactérias que eu falei. Ele precisa de uma sequência de inserção específica antes do gene da AMP-C para poder expressar esse gene. Então, é uma coisa muito menos frequente, muito mais rara que essa frequência de inserção consiga cair exatamente antes dessa sequência da AMP-C no material genético do acineto. Bom, então, falando das cefalosporinase, tem esse quadrinho
é para ser bem ilustrativo de como pensar rapidamente na diferença de uma AMP-C para uma ISBL. Então, as AMP-Cs, elas são resistentes aos inibidores de beta-lactamase. Então, se eu estiver falando numa AMP-C, não adianta tentar dar tazocin. Ela pode, no antibiograma, estar aparecendo como sensível. Porém, se eu desreprimir esse gene, eu possivelmente vou perder esse inibidor de beta-lactamase, porque in vitro, quando você tenta ver se há ação, não há ação sobre as AMP-Cs. Isso eu estou falando, não estou incluindo ceftazimab e avibactam, tá? Porque o ceftazimab e avibactam tem ação sobre a AMP-C. As ISBLs vão ter os inibidores de beta-lactamase têm ação sobre essas bactérias. Então, eu posso tratar uma infecção urinária, um paciente estável com tazocin. Outro dia me fizeram uma pergunta, você não vai querer trocar porque é uma ISBL numa pneumonia e você não vai falar para dar um carbapenêmico? Tem sim um trabalho que fala para fazer isso, mas não podemos exportar para todos os casos. O trabalho que fala disso fala em pacientes em sepse, paciente grave, paciente estável. Não virou mandatório eu trocar um inibidor de beta-lactamase por um carbapenêmico. Eu posso tratar ele com um inibidor de beta-lactamase, certo? Inibidor de resistência mediante o uso de disco de ácido borônico. Isso aqui é muito mais laboratorial, mas as AMP-Cs têm o ácido borônico, vai fazer um teste positivo, o ISBL não. A sensibilidade ao cefepime, como eu comentei, a AMP-C 99% das vezes é sensível ao cefepime, então fiquei na dúvida naquelas bactérias que eu falei. Eu mudar para um cefepime para fugir de um carbapenêmico num paciente que está estável, tudo, ok. Provavelmente eu não vou perder, porque muitas vezes os hospitais que contam com mal de TOF, a identificação da espécie é muito antes de sair o antibiograma. Então, identificando a espécie, eu já consigo ter uma noção do que dá e do que não dá para deixar de prescrição para aqueles doentes. Em compensação, a sensibilidade à cefepime nas ISBLs é bem variável, porque se for uma hiperexpressora de ISBL, eu posso perder o meu cefepime, tá? E aqui, digamos, o meu grande marcador de diferenciação no antibiograma, visto que ambos vão ter resistência até cefalosporina de terceira geração, vai ser a cefoxitina, de forma visual, tá? Independente da espécie, a serrácea eu já sei que tem isso de forma cromossomial. Então, para mim, é só mais um corroborativo. Mas se eu não sei isso, se eu não conseguir, digamos, decorar isso ainda, procura no seu antibiograma se tem a cefoxitina. Por quê? Nas AMP-Cs, como eu disse, as cefamicinas são hidrolisadas pela AMP-C, mas elas não são hidrolizadas pelo ISBL. Então, quando eu estiver diante de um agente que tem resistência à cefalosporina até terceira geração, e eu perco a minha cefoxitina, possivelmente eu estou falando de uma AMP-C. Assim como, se eu estiver diante de um agente que mantém a sensibilidade à cefoxitina, e eu perco a sensibilidade até cefalosporina de terceira geração, é muito provável que eu esteja diante de um ISBL. Isso faz diferença na questão do inibidor de beta-lactamase, que eu comentei agora há pouco. Aqui, nas duas culturas, o tazocin, por exemplo, está sensível. Porém, se eu estiver falando de um paciente, se esse paciente aqui que tem sangue periférico, que é uma serrácea, sangue periférico, a minha orientação não vai ser deixar um tazocin. A minha orientação vai ser mudar para uma cefalosporina de quarta geração. Ai, Laína, mas aqui o MIC tá de 8. Então,
Por que eu toquei nesse assunto de MIC de 8 e aqui é 4? Só para deixar um conceito básico bem claro. Eu não posso comparar valores de MICs entre drogas, tá? MIC é droga e agente específico. Eu só posso comparar esse cefepime com um outro cefepime da mesma cultura, do mesmo agente. Isso eu posso comparar. Agora, comparar esse valor com qualquer outro valor aqui, eu não posso fazer isso, porque não é assim que isso é analisado. Outra coisa, só para... Isso aqui, na verdade, é mais para lembrar, é que esses valores aqui, eles não são mix reais, porque isso aqui são valores de um aparelho automatizado. Então, daqui, ó, por exemplo, eu só sei que a resistência à ampicilina é para algum valor maior do que 1 para 32. Agora, se é 1 para 64, 1 para 128, eu não sei, porque isso é só o valor do corte automatizado. Então, não são mix reais, porque mix reais eu preciso de microdiluição. Via de regra, a gente não consegue fazer microdiluição para tudo. Algumas coisas vocês vão ver que vem descrito no rodapé das culturas que foi feito microdiluição, porque já existem alertas de que podemos usar os métodos automatizados para aquele tipo de sensibilidade, tá? Na maioria das vezes, esses valores... Ok, adicionei ao app lembretes. São... Para qual título você quer mudar? Desculpa. Não vejo um app para isso. Você terá que obter um. Esse é o teu celular. Bom, continuando. A Siri resolveu falar sozinha. Então, voltando, esses valores são valores automatizados e que não são valores de mix reais. E o outro lembrete importante, só para revisar, é que eu não posso comparar esses valores entre drogas. Eu só comparo do mesmo agente com a mesma droga, porque são valores droga e agente específicos. Então, agora, das carbapenemases, do grupo das serino-beta-lactamases, tá? Então, voltando para as nossas caixinhas, eu tô lá na primeira caixinha das serino-beta-lactamases do grupo A. O grupo A, lembra que tem as ISBLs, as penicilinases e carbapenemases. Não todas as carbapenemases, mas as carbapenemases do grupo A de Ambler. Que é aqui que se encontra a nossa famosa KPC, tá? KPC é um gene que codifica o fenótipo de resistência aos carbapenêmicos. Porém, não é o único, tá? Então, quando eu falo de uma Klebsiella resistente a carbapenêmico, não obrigatoriamente eu estou falando de uma KPC, tá? No caso, IME, NMC, GES, todos esses, eles também configuram o mesmo fenótipo. Eu perco da mesma forma os meus carbapenêmicos. Então, eu preciso lembrar que não é só a KPC que faz isso. A KPC é um dos genes que faz isso, que configura esse fenótipo. Agora, na caixinha das beta-lactamases, que é do grupo das beta-lactamases do grupo metalo-beta-lactamases, que no caso são esses genes aqui que podem configurar
o fenótipo, temos as NDMs, SPM, INP, VIN, são todas metalobeta-lactamases. Todas vão expressar o mesmo fenótipo, que eu perco os carbapenêmicos, todas as cefalosporinas e todas as penicilinas. Mas isso não significa que seja uma KPC, certo? Porque KPC é um dos genes que faz esse fenótipo, porém não é o único. Temos inúmeros outros, infelizmente. De fato, a KPC é a mais frequente no nosso meio, porém não é o único. A gente só consegue saber exatamente qual é o gene que está fazendo isso se a gente sequenciar. E isso não acontece via de regra, e existem alguns testes que tentam ser um pouco mais específicos, porém nem todos conseguem dizer exatamente se é, principalmente porque eu não vou sequenciar, o sequenciamento acontece por questões do mundo acadêmico. E as oxacilinases do grupo D, no caso da OXA48 para as enterobactérias e a OXA51, no caso, por exemplo, do acineto, elas também têm a forma de carbapenemase, porém não é por KPC, é por OXA48, mas vai expressar o mesmo fenótipo. Então, focando agora de novo na classe A, caixinha da classe A, serino-beta-lactamase e carbapenemase. Elas hidrolisam todos os beta-lactâmicos, como eu falei. É um aumento exponencial nos últimos anos. A Klebsiella é a bactéria que mais adquiriu enzimas nesses últimos anos. E o principal gene foi, como eu falei, é o BLA-KPC. Então, por isso que acabou se comumente, digamos assim, ficou conhecida como KPC. Mas o BLA-KPC é um dos genes que codifica esse fenótipo. E aqui eu vou falar das duas formas, digamos assim, que a gente testa a presença de carbapenemase, testa esse fenótipo de carbapenemase. O primeiro é o teste de Rod. Ele é bem mais difícil, digamos, de explicar do que o segundo. Então, eu vou começar pelo segundo, tá bom? Que é esse aqui. Aqui, no fundo da minha placa de Petri, está semeada a minha bactéria, certo? A bactéria que eu quero estudar, eu quero saber qual é o fenótipo dela. Daí, eu tenho um disco de meropenem e um disco de imipenem, separadamente. E aqui, o disco do ácido borônico. Nesse caso aqui, eu não tenho nenhuma interferência do ácido borônico no halo, certo? E aí, aqui, se eu aproximar esses discos do disco de ácido borônico e essa aproximação for maior, fizer uma área de penumbra, que é o que a gente fala, maior do que 2 centímetros, que é o que eles usam na bancada, isso passa a ser um teste de borônico positivo. Então, na presença do ácido borônico, o meu antibiótico aumentou o halo de ação, certo? Então, por quê? Porque o ácido borônico é um inibidor da enzima. Então, eu ganho ação do antibiótico na presença desse inibidor, tá bom? Minha bactéria produzia uma enzima que atrapalhava a ação do meu antibiótico. Ok. Na presença de um inibidor dessa enzima, eu aumento a capacidade de hidrólise do meu antibiótico, aumenta o halo de ação do antimicrobiano. Teste fenilborônico positivo, tá bom? Eu estou diante de uma bactéria produtora de KPC. Agora o teste de Rod. O teste de Rod é um pouquinho mais difícil de entender, mas eu vou tentar explicar de uma forma mais clara. Bom, aqui nessa placa de Petri, eu tenho semeado
aqui no fundo, uma cepa de laboratório. Geralmente é uma E. coli multissensível. Eu sei já, é uma cepa teste, eu sei que é uma bactéria multissensível, tá? Então, eu semeio numa placa de Petri uma E. coli. Tá lá, só a bactéria no fundo. Eu vou lá no meio dela e coloco o disco do meu carbapenêmico. Esse disco do carbapenêmico vai fazer o halo de inibição dele lá, perfeito, bonitinho. Daí eu faço as minhas cepas. Eu tenho uma cepa, que é a minha cepa de controle positivo. Eu sei que essa bactéria produz carbapenemase. Então, eu vou lá e semeio a cepa 1, que é a minha cepa conhecida que produz carbapenemase, tá? Uma Klebsiella produtora de carbapenemase. A minha cepa 2, eu sei, é o meu controle negativo. Eu sei que essa bactéria, ela não produz carbapenemase. E aqui é minha cepa 3, que é a minha cepa que eu estou tentando estudar, que eu quero saber qual é o fenótipo dela, tá bom? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que aqui embaixo é uma E. coli sensível a tudo, né? Então, quando eu coloco uma bactéria que produz beta-lactamase do grupo carbapenemase, eu vou, próximo a essa cepa, eu vou ter degradação da ação do antibiótico, certo? Então, a minha E. coli, que morria com qualquer coisa aqui embaixo, passa a não ter nada que vai matar ela, né? Porque o meu antibiótico está inibido. Daí, essa cepa, ela começa a invadir o halo de inibição, que era bonitinho, como está aqui, ó, na minha cepa, que é o controle negativo. Eu sei que essa bactéria aqui não produz enzima que degrada o meu antibiótico. Então, ela não vai atrapalhar a ação do antibiótico. Muito pelo contrário, próximo ao disco de antibiótico, eu também começo a ter lise dessas bactérias. Elas também começam a morrer. Então, a minha cepa de controle negativo, ela não atrapalha a ação do meu antibiótico. Por quê? Do disquinho do meio. Por quê? Porque ela não está produzindo enzima nenhuma. E aí, aqui vem a minha cepa teste. A minha cepa teste, nesse caso, ela também produziu alguma coisa que atrapalhou a ação do meu antibiótico. E a E. coli, que morria por qualquer coisa, não tem mais antibiótico que atrapalhe ela, e ela invade o halo de inibição. Então, um teste de Rod positivo é quando a minha bactéria estudada, que é a bactéria que eu quero saber se ela é uma produtora de carbapenemase, ela consegue produzir esse halo que invade o halo de inibição perfeito do meu antimicrobiano, certo? Então, isso aqui é um teste de Rod positivo. Como vocês podem perceber, isso não é tão fácil de ver, né? Isso aqui é uma cepa livro, para ser bem claro. Então, não é infrequente, é bastante comum vocês olharem no rodapé do antibiograma de vocês que tem escrito assim, teste de Rod inconclusivo. Porque algumas vezes isso daqui não é tão claro assim. Outra coisa importante é que o Rod ele não é específico para serino beta-lactamase. Ele pode não ser positivo nas metalo-beta-lactamases, mas mais ou menos 40% das vezes, uma metalo-beta-lactamase também vai produzir um Rod positivo. Então, por isso, muitos laboratórios acabam optando por fazer o teste fenotípico de ácido fenilborônico, porque ele é um pouco mais específico para KPC. Atualmente, os laboratórios já têm feito testes imunocromatográficos ou testes genotípicos que tem alguns testes rápidos, como se fossem testes rápidos de genes de resistência para saber se aquela bactéria tem ou não, mas isso ainda é um pouco mais caro, é uma tecnologia
mais cara, que acaba não sendo disponível em grande parte dos laboratórios. Também tem os imunocromatográficos, que mudam de cor na presença de carbapenemase, que também é uma técnica, é um pouco mais barata do que o teste rápido de resistência, mas também não é algo tão mais barato e disseminado ainda pelos laboratórios do Brasil. Então, as metalobeta-lactamases agora, assim como as carbapenemases do grupo serino, elas também hidrolisam todos os beta-lactâmicos, porém, elas poupam o astrionam, tá? E por que isso talvez seja importante? Por que está em vermelho? Por quê? Como eu descrevi aqui, ela não é inibida por nenhum inibidor de beta-lactamase. Então, lembra lá no começo que eu mencionei que isso antes era só do mundo da comunidade científica e agora esse tipo de conceito está muito mais próximo da ponta? É porque, nossa, maravilhoso, temos uma droga contra KPC. Então, é de fato contra KPC, contra serino beta-lactamase, que é o caso do Torgena, que é a ceftazidima avibactam, certo? Ceftazidima e avibactam não têm ação contra metalo-beta-lactamase. Então, muito cuidado quando estiver diante de uma bactéria que seja resistente a carbapenêmico, seja resistente a cefalosporina, seja resistente a penicilinas, e achar que só por isso é possível dar Torgena. Infelizmente, não é, tá? E aí é que entra esse Astrionam, que alguns laboratórios, e isso tem estudo fase 2 de drogas novas, que tentam fazer a combinação desse Torgena com Astrionam, tá? Do Torgena, ceftazidima avibactam, mais Astrionam, na tentativa de cobrir esse grupo de beta-lactamases que não tem droga específica para eles. Via de regra, esses agentes são sensíveis. Via de regra, não, né? Em alguns casos, eles são sensíveis ainda a polimixinas e muitas das vezes, na verdade, é a única droga ativa contra esses micro-organismos. Então, quando eu falo, brinco que nem tudo que reluz é ouro no antibiograma, não basta olhar um antibiograma atualmente e falar, é resistente a carbapenêmico, é uma KPC, olha que maravilha, vamos dar ceftazidima e avibactam. Não, não é assim. Esse grupo de bactérias é um grupo de bactérias que não é tão raro assim, tá? Temos eles algumas vezes nas nossas unidades aqui no HCE. Então, não é, tudo bem, eu dou Torgena, dou ceftazidima avibactam. Não, não é assim que funciona. Então, o médico da ponta precisa saber olhar um antibiograma, basicamente, nem que seja o fenótipo dele, para saber se eu estou falando, não só o fenótipo, né? Minimamente, tentar interpretar o meu antibiograma, ou olhar, pedir os testes específicos de fenótipo para ver se a gente está diante de uma serino-beta-lactamase ou uma metalo-beta-lactamase, tá? E aqui, ela é detectada mais frequentemente nos não fermentadores, sim, as pseudomonas, principalmente, tem, e elas podem ser inibidas por quelante de EDTA, que é esse teste aqui, que não é um teste caro e que consegue se pedir para o laboratório, caso eles não tenham testado, que se for um EDTA positivo, a gente não pode dar ceftazidima e avibactam, porque não tem ação sobre eles, tá? E aqui está um teste de EDTA positivo. Funciona mais ou menos com a mesma ideia do ácido borônico. Na presença do EDTA, um halo que era quase inexistente aumenta a área de penumbra. Então, esse aumento
do halo de inibição faz com que isso seja um EDTA, um teste de EDTA positivo, e essa bactéria é uma bactéria produtora de metalo-beta-lactamase. Nesse grupo aqui de bactérias, não adianta tentar dar ceftazidime-avibactam exclusivamente, porque ele não tem ação sobre essas drogas, sobre essas bactérias. E aqui é um teste de DTA negativo. Eu não tenho aumento do halo do ceftazidima e não tenho aumento do halo do carbapenêmico na presença do EDTA. Eu tenho o halo do EDTA, mas eu não tenho aumento desse halo. Então, se eu não tenho essa resposta, esse aqui é um teste de EDTA negativo, certo? Então, esse teste é para eu saber se eu estou falando de uma metalo-beta-lactamase e sim, agora parte de uma decisão para uma decisão clínica, né? Se eu estiver diante disso, não adianta eu tentar tratar com ceftazidime-avibactam, porque não é uma droga que tem ação sobre essa bactéria. E as beta-lactamases do tipo oxacilinase, que é o grupo D de Ambler. Ainda voltamos para a caixinha da serina, mas do grupo D do tipo oxacilinase. Ela é mais frequente em não fermentadores, é muito mais raro nas enterobactérias. Elas podem ser, essas oxacilinases, ela pode ser do tipo ISBL, que é mais comum nas pseudomonas, que vai fazer a hidrólise, né, da ceftaxima, da ceftazidima, do cefepime e do astronam. E pode ser do tipo carbapenemase, que ela é induzida, ela é mais comum no acineto, mas você não pode... Ela geralmente não expressa o fenótipo quando tem apenas uma oxa, ela precisa de somatório de enzimas para poder expressar, de fato, uma resistência a carbapenêmico. Então, é só para saber que isso existe, é mais presente nos não fermentadores, e é aí também um dos motivos que os não fermentadores continuam também sendo um problema para a escolha de tratamento, porque o acineto multi-R é o nosso problema, grande problema, junto com as metalo-beta-lactamases nos hospitais por aí, porque só sobra a polimixina para tratamento, quando eu estiver falando de um acineto resistente aos carbapenêmicos, porque eu não tenho drogas novas para acineto, igual eu tenho para serino-beta-lactamase, sabe? E agora a gente muda completamente de mecanismo. Assim, aliás, completamente não. Ainda é enzima, mas muda de sítio, né? Digamos assim, porque essas ficavam, as que eu falei antes, elas ficavam basicamente ali no espaço periplasmático. Essas, elas às vezes elas atuam, elas estão perdidinhas ali no citoplasma, são genes plasmidiais, tem esses nomes feios aqui. Via de regra, elas estão presentes em mais de uma enzima no mesmo micro-organismo, mas o que faz diferença das modificadoras de aminoglicosídeo é que, diferente dos beta-lactâmicos, que muitas vezes eu perco a classe praticamente toda, essa é uma das diferenças, como está aqui. Isso aqui pode ser causado por uma enzima modificadora de aminoglicosídeo. Eu perco a gentamicina, por exemplo, mas eu mantenho a sensibilidade à amicacina. Vou falar mais para frente da alteração de sítio de ligação, mas quando eu estou falando de alteração de sítio de ligação, eu mudo o lugar que liga o aminoglicosídeo. E aí, mudando o lugar que o aminoglicosídeo faz a ligação, eu perco a classe inteira. Então, quando é uma enzima modificadora de aminoglicosídeo, eu posso ter essa discrepância. E eu posso tentar tratar com a amicacina, sabe? Ela não deixou de ser uma escolha porque eu perdi a genta. E agora passamos mesmo de vez para outra forma de mecanismo, que é a permeabilidade da membrana externa. Então, eu posso ter resistência a beta-lactâmicos, principalmente carbapenêmicos, e eu posso ter também ou alteração quinolonas, porque esses são os antibióticos que utilizam esses
esses poros, né? Que são as porinas mesmo, para entrar no citoplasma da minha bactéria. E as bactérias conseguem fazer qualquer uma dessas formas. Ela pode simplesmente não ter a porina expressa na parede. Ela pode perder a porina, ou seja, ela tinha uma porina, mas aí, de repente, ela para de expressar essa porina, ou ela muda a conformação da porina. Então, um antibiótico, um carbapenêmico, por exemplo, que entraria por ali, se ela mudou a conformação, ele perde a capacidade de entrar por aquela porina. E só para ilustrar de forma ilustrativa, isso também só é sabido sequenciando, mas existem N porinas, então a OPRD é a mais famosa delas na Pseudomonas, e eu perco só carbapenêmico. Então, nesse caso, eu vou ter uma sensibilidade a ceftazidima, sensibilidade a cefepime, mas eu perco meropenem e imipenem. Isso não significa que eu não possa dar cefepime. E isso também não significa que eu não possa dar ceftazidima, porque eu não estou falando de um mecanismo enzimático que ele perdeu carbapenêmico. Porque quando eu falo de mecanismo enzimático, estou falando de algo que perde a classe todos os outros beta-lactâmicos. Se eu estiver falando de perda de porina, eu vou perder carbapenêmico, mas eu não vou perder todas as outras classes de cefalosporina. É só porque a forma que entrava na bactéria deixou de ser expressa. Aqui tem outras bactérias e outras porinas que estão relacionadas a ela e o que se perde com a modificação dessas porinas. Um outro mecanismo são as bombas de efluxo. Ela pode ser saída de carbapenêmico, o principal deles é o meropenem. Também pode acontecer com as fluocinolonas, também tanto quanto com as tetraciclinas. Então, o meu antibiótico, ele até chega no citoplasma, mas quando a minha bactéria consegue ligar essas 3 subunidades e montar o sistema inteiro de efluxo, e começar a funcionar, eu posso perder essas drogas. Isso é um fator inato, ou vem de mutação de genes regulatórios. Então, assim, isso não é uma coisa que vai com certeza acontecer. Então, isso pode acontecer porque precisa que essas subunidades se juntem para que o efluxo comece a funcionar. Aqui um exemplo, como eu falei, eu perdi o meu carbapenêmico, perdi o cipro e mantive a sensibilidade aos outros antimicrobianos. Então, isso aqui possivelmente é uma bomba de efluxo ativa. E aqui, por último, é a alteração do sítio de ligação do antimicrobiano, como eu já mencionei algumas vezes. Isso acontece com a quinolona, isso acontece com o aminoglicosídeo e também acontece com as polimixinas. As quinolonas acontece principalmente por inibição da ligação ali nas enzimas, tanto da DNA girase quanto da topoisomerase. Os aminoglicosídeos têm uma alteração ali na subunidade ribossomal, então o antibiótico não consegue mais colar. E as polimixinas acontecem por alteração da polaridade de membrana. Então, assim, os LPS, que são esses lipopeptídeos que configuram a polaridade da membrana do antimicrobiano, da bactéria, quando eu mudo essa conformação, eu mudo a polaridade da membrana. E aí, o meu antibiótico, que teria uma carga positiva, que ligaria a um antibiótico que tem uma polaridade negativa, a carga da bactéria da parede fica neutra e o meu antibiótico perde a afinidade. Isso acontece de forma cromossomial com alguns agentes, por exemplo, proteus intrinsecamente resistente a polimixinas, morganela também, só que isso pode acontecer também de forma plasmidial. Então, isso, que é o gene MSR1, ele foi descrito já há alguns anos, principalmente, foi descrito inicialmente em E. coli, mas como ele é um gene plasmidial, ele
passa para outras bactérias. Então, eu não posso afirmar que se a minha bactéria é sensível a carbapenêmico, é sensível à polimixina, isso não é intuitivo, não pertence à mesma classe. Os laboratórios, eles não testam polimixina, porque polimixina, para essas bactérias que são sensíveis a carbapenêmico, porque eu preciso ir para a bancada fazer isso. Eu também mencionei previamente que alguns testes não podem ser do método automatizado, e as polimixinas nas Klebsiellas resistentes a carbapenêmico entram nesse critério. Então, eu precisaria ir para a bancada fazer esse teste. Então, se é sensível a carbapenêmico, eles nem vão testar. Mas, tome cuidado, porque não posso garantir que, com certeza, minha Klebsiella vai ser sensível a uma polimixina se eu não tiver isso testado, certo? Porque ela pode carrear esse gene, que é o gene MCR1, e configurar a resistência às polimixinas. Quando ela foi descrita pela primeira vez na E. coli, o que aconteceu foi, essa E. coli era sensível a tudo e resistente exclusivamente à polimixina. Então, e é plasmidial, então ela pode passar para outras bactérias e outras bactérias começarem a expressar esse gene. Em resumo, esse desenho traz basicamente todos os 4 conceitos, 4 grupos, né, de mecanismos de resistência que conversamos hoje. Eu sei que é muito denso, é muito difícil falar isso em uma hora. Então, para resumir, podemos ter a entrada do antibiótico, mas ele é degradado no espaço periplasmático ou ainda no citoplasma por enzimas. Eu posso ter a forma que o meu antibiótico entra na minha bactéria, mas que uma forma ativa por uma bomba de refluxo, eu expulso esse antimicrobiano e ele não tem ação sobre essa bactéria. Eu tenho a capacidade da bactéria de perder a forma, de parar de expressar, na verdade, a forma ou as estruturas pelas quais os meus antibióticos entram dentro do citoplasma dela. Então, ela parando de expressar isso, o meu antibiótico não consegue mais entrar. Ou ainda eu tenho a alteração de sítio de ligação lá no ribossomo, que o meu antibiótico não consegue mais colar, então eu perco a classe inteira daquele antimicrobiano, porque eu perco o sítio de ligação. No mais, obrigada, pessoal, é isso. E eu acho que o Thiago vai abrir agora para perguntas. Me ouvem bem? Bom, agora estamos abertos para perguntas. Aí passamos um pouquinho do tempo, mas é porque a aula é muito densa, muito conteúdo. E aí, esperar vocês dizerem aí, ou fazer umas perguntas aí, para a gente soltar para a doutora Laína. Podem fazer essas perguntas tanto pelo chat, quem quiser, aí eu posso ler daqui, ou também pode abrir a câmera e o microfone, tá bom? Fiquem à vontade. Lucas, Rogério, excelente aula. Lucas, muito bom. Perfeito. Estamos com 24 pessoas aqui no final. Chegamos a bater 31 pessoas online ao longo do tempo, com pessoas tendo que entrar e sair. Alguma pergunta, pessoal? Eu estava com pergunta gravada, mas eu esqueci totalmente, porque eu estava aqui coordenando, aqui, fechando o microfone de vez em quando. Ô, Paulo, parabéns pela aula. Pós-pandemia, uso indiscriminado de antibióticos, vocês chegaram a observar aumento da resistência nos pacientes. Obviamente, é uma visão beira-leito e etc. Deixa eu fechar meu áudio para a Laína responder. Então, sim, na verdade, o que a gente... até fizemos um trabalho aqui no HC, foi a monografia de um residente da MI do ano passado. Tivemos um aumento gigantesco de Acinetobacter.
Antes, pré-pandemia, nosso principal agente era a Klebsiella, resistente a carbapenem epinêmico, e durante a pandemia, principalmente, foi o aumento do acineto. Agora, perdemos um pouco, né, a nossa série histórica, e agora estamos novamente tentando desenhar isso, né, no período pós-pandemia, pós-Hospital das Clínicas, ser todo com pacientes com Covid. Mas sim, teve uma mudança de perfil, principalmente de agente, e esses acinetos eram a maior parte, a absoluta, resistente a carbapenem. Paulo, novamente, só o áudio lá. No CTI que acompanham, aqui também acinete e MDR bombou, a maioria das vezes sensível apenas a tigeciclina, doutora Laína. Pronto, liguei. A tigeciclina é uma droga, sim, usada para acineto, mas ela entra no critério não enzimático, mas sim, não sei se vocês observaram, na primeira figura do New England, a perda dela principalmente por efluxo ou inativação, porque ela é uma tetraciclina modificada, né? Só que quando começa-se a discutir infecção de corrente sanguínea, ela não é uma droga de escolha por conta do mecanismo do PKPD da droga mesmo, que ela não tem uma concentração sérica muito alta, ela tem um volume de distribuição bom, mas não concentra muito bem no sangue. Mas é uma opção terapêutica quando não se tem opção terapêutica. Quando está falando de pulmão, ela é uma droga que penetra em pulmão. Os trabalhos tentam dizer para dobrarmos as doses, talvez, nesse contexto de multi-R, mas tem sim uma limitação grande de terapêutica para os acinetos multi-R, e a gente também teve esse problema aqui no HC, mas como eu disse, a maioria dos nossos acinetos era sensível à polymixina e acaba sendo a nossa escolha. Ana Paula, pode abrir seu microfone, Ana. Oi lá, parabéns pela aula, viu? Tá mudo, Aninha. Não, desculpa. Tá me ouvindo? Eu queria fazer uma pergunta, Laína, bem prática, assim, porque eu acho muito legal essa aula. Eu já tinha visto uma aula parecida à sua, é sempre bom a gente relembrar isso, porque para a gente que está na ponta faz muita diferença, né? Como você disse, isso já não é mais só científico, né? A gente precisa saber essas coisas. Mas, do ponto de vista bem prático, assim, para a gente identificar uma bactéria que tem que produz metalo beta-lactamase, a gente, basta ver no antibiograma a sensibilidade ao ácido ou não, a gente sempre tem que pedir o teste do EDTA. Idealmente, Ana, pedir o teste. Aqui no HC, eles já fazem, tá? Vem escrito no rodapé do nosso antibiograma, eles fazem os testes fenotípicos. Mas se você trabalha em algum lugar que isso não é feito de rotina, vale a pena ligar no laboratório e solicitar que teste. Desculpa, eu estava com o microfone mudo. Só mais uma coisinha. É possível ter vários mecanismos no mesmo agente, né? De resistência. Porque um dos últimos que você mostrou, que eu acho que é fluxo, acho que, se eu não me engano, você mostrou um antibiograma que era uma pseudomonas, mas eu tentei procurar cefoxitina ali rapidinho Na e não achei. pseudomonas, ele não vai testar. Não testar, Não vai testar mesmo. Mas como a Ampicê, ela é mais ela desreprime mais lentamente. Exato. Tá. Ah, tá bom, então, obrigada. Mas sim, as bactérias têm mais de um mecanismo associado, na maioria das vezes, e a Pseudomonas é a que mais acumula mecanismos de resistência. Coisa aí? Não.
Mais alguma pergunta, pessoal? Mais alguma? Deixa eu ver. O Paulo falou ali, muito obrigado. Janaína tinha escrito parabéns pela aula. Então, eu acho que é isso, né? É isso? Então, ok. Então, eu gostaria de agradecer a presença ilustre da doutora Laína Bubac Carvalho conosco aqui. Vai dar eco aí. E a dizer a todos vocês que a gente já tem programação para a nossa próxima aula da reunião clínica da UTI cirúrgica do HCFM USP. Vai ser no dia 9 de novembro, à noite, às 8 da noite, uma aula de cuidados perioperatórios do neurocrítico com a doutora Sâmia. Nós já vamos ter uma programação já de aula para dezembro, aula para janeiro. Então, assim, temos bastante conteúdo teórico que a gente vem produzindo ultimamente aqui na UTI cirúrgica. Convido a todos e todas para seguir o nosso canal do YouTube, que é o UTI Cirúrgica HCFM USP. A gente vai estar subindo o treinamento de ultrassom pulmonar que a gente fez essa semana, essa aula de Laína, e já tem lá 3 aulas, uma aula da Ana Paula sobre o cuidado do TCE, uma aula de hemodinâmica e uma aula de ultrassom hemodinâmica, uma aula de eco na beira do leito em UTI. Então, gostaria de agradecer a todas e todos vocês que estiveram presentes até agora, 9h30 da noite. Muito obrigado. Quem não preencheu o formulário pode preencher aí do lado e nos sigam lá no canalzinho do YouTube, que essa aula vai estar disponível. Boa noite, pessoal. Obrigado, Laína. Obrigada mais uma vez pelo convite, Tiago. Boa noite. E eu disponibilizei o meu e-mail no último slide da aula. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar por e-mail, que assim que possível eu respondo. Certo? Boa noite.